Bom, hoje aqui com o compositor, músico, produtor e ativista cultural Ricardo Massoneto, né? Ricardo hoje responde aqui, né, o coordenador da Unidade de Cultura do município. Massoneto, obrigado por nos receber aqui na secretaria. Né? Prazer todo nosso, obrigado pela oportunidade. Que isso, sabe que cultura é sempre uma pauta nossa aqui na Digital TV, né? Com certeza, a gente acompanha o trabalho e aproveita a oportunidade para parabenizar a iniciativa, né? De resistência fundamental aí para a gente conseguir formar opinião e informar a nossa sociedade. Falar em resistência, né? A gente não tem como não comentar nesse assunto sobre a pandemia, né? Comenta um pouquinho pra gente como é que tá essa questão da pandemia e os equipamentos culturais, né, que estão sobre a responsabilidade de vocês, e como é que está essa gestão, como é que as pessoas elas conseguem fazer alguma atividade presencial, não. Fala um pouquinho para a gente da situação atual da cultura no município. Olha, a cultura tem se focado em criar um planejamento que a gente busca que seja um planejamento perene, de longo prazo, estruturado por meio de políticas públicas. E esse momento de pandemia realmente traz algumas dificuldades muito grandes, né? O setor cultural foi o primeiro a parar, por ele necessitar de que as pessoas se reúnam para as atividades, na maioria dos casos, né? Foi o primeiro a parar e isso foi muito divulgado no país todo ano passado. Inclusive nós tivemos mecanismos, né, de apoio ao setor criados específicos, como a própria Lei Aldir Blanc, que reconhece dificuldade na qual esse setor mergulhou com a questão pandêmica. Então a gente tem ainda muitos cuidados, apesar de termos aí o início do período de vacinação, a gente ainda tem muitas cautelas para realizar atividades presenciais. Como o prefeito Aladim assumiu recentemente, a gente está trabalhando na estruturação dessas iniciativas que devem ter início aí com a flexibilização das medidas sanitárias. Em princípio, por exemplo, na fase amarela a gente tem algumas restrições também, tem que ter assentos marcados para algumas atividades. Dificilmente você consegue realizar algo a céu aberto pelo fato de não ter controle de acesso, não existir uma forma rigorosa de você controlar a distância das pessoas. Então a gente tem algumas dificuldades. Se o cenário não se mostrar numa evolução, digamos, da imunização, a gente vai ter que começar a trabalhar com atividades que a gente está chamando híbridas, né? Aquelas atividades que você consegue contemplar, talvez não com uma pontualidade de uma iniciativa. Você vai criar uma exposição, você tenta deixar essa exposição aberta por um período maior para que você consiga viabilizar a visitação com uma frequência de pessoas mais regradas, né? Então a gente amplia o tempo de execução de algumas atividades para você oportunizar o acesso à maior quantidade de pessoas possível. E aí o híbrido por quê? Porque a maioria das iniciativas que nós estamos pensando, por exemplo, o aniversário de Mariporã está aí, né? E a gente tem vontade de trazer algum presente cultural, artístico para a cidade. Então a gente está propondo algumas ideias aí que a gente está chamando de híbrido porque ela vai ter tanto a ação física, né? Que vai estar acontecendo em algum local, que vai permitir o acesso de algumas pessoas, com um número controlado de pessoas, mas também essa atividade vai ter capacidade de estar na internet, ou uma transmissão ao vivo, ou um registro onde a sociedade vai conseguir acessar os resultados dessa atividade cultural e artística. A pandemia traz muitas dificuldades, mas a gente está tentando entender como a gente vai conseguir se recuperar, né, para conseguir criar um planejamento que não faça a cultura parar. Certo, e dentro dessa situação, nós temos aí uma tradição aqui no município que é a banda municipal marcial Tia Emília, né? Sim. E como, claro, né, não dá para se apresentar nesse período que nós estamos, como é que está? Existem os ensaios? Parou também por enquanto? Está acontecendo alguma coisa online? Como é que está a situação da banda? As atividades presenciais da Tia Emília foram descontinuadas em março do ano passado, já no primeiro momento da pandemia. Então ela passou o ano todo de 2020 sem atividades. A gente está programando uma apresentação, um registro, né, videográfico de um repertório da Tia Emília para março agora, em homenagem ao aniversário da cidade, mas ainda contando com uma quantidade limitada de músicos para conseguir viabilizar o ensaio, para que a gente faça tudo seguindo as medidas de segurança, né?
Então são 10 músicos aproximadamente, que o maestro Inácio está preparando um repertório carinhoso, especial para o aniversário da cidade, mas que infelizmente não vai poder contar com a presença de... Eu acho que a Tia Emília está com um corpo quase que de 80 pessoas, se somar o corpo coreográfico com o corpo musical. E essas pessoas a gente espera que em breve elas estejam novamente aí no projeto. Temos também a Orquestra e Coral, que é um projeto muito bem aceito pela cidade, que manifesta muito interesse e que a gente tem encontrado a mesma dificuldade de retomar, né? Porque você pega uma atividade de coral, ela oferece pouca segurança, porque as pessoas estão emitindo voz, né? E acaba tornando o ambiente um ambiente inseguro numa situação de pandemia, né? Então a gente está trabalhando para que isso seja retomado o mais breve possível. Se a curva, né, de imunização não se mostrar tão efetiva para 2021, mesmo assim a gente deve começar a programar a partir de março, abril, uma retomada calculada, digamos assim, dessas atividades, para que elas não sejam tão prejudicadas, né? E principalmente pensando com a ótica na sociedade, aquelas pessoas que de alguma maneira se alimentam com aquele aprendizado, que tem nesse convívio uma integração social importante, e a gente quer fazer com que tudo isso possa ser continuado. E para um dos fatores que ajuda nessa manutenção são alguns programas, tipo o do Aldir Blanc, né, a Lei Aldir Blanc. Fala um pouquinho para a gente, o profissional, né, ele vai buscar direto via governo do estado, ele passa pelo município, existe alguma comissão, existe o Conselho Municipal de Cultura. Fala para a gente o caminho para esse profissional da cultura aqui no município. A Aldir Blanc foi, no ano passado, um oxigênio vital para a classe cultural, e também, dada a emergência, a gente viu alguns procedimentos burocráticos e legais que estavam travados caminhando. Isso foi muito positivo. Por quê? Nós tínhamos aí o Fundo Nacional de Cultura travado há muitos anos, e que nossos mecanismos administrativos não estavam encontrando uma forma de repasse desses recursos para os municípios, para as atividades culturais de forma geral. A Aldir Blanc, a necessidade, acabou fazendo com que esse processo criasse uma força-tarefa, né, que encontrou uma metodologia legal de repasse dos recursos do Fundo Nacional de Cultura para os municípios, e a gente viu os municípios pulsando cultura de certa forma, né, porque apesar das limitações da situação da pandemia, nós tivemos a oportunidade de que as cidades criassem políticas de cadastramento e mapeamento da sua classe cultural, para que de forma efetiva você conseguisse visualizar o seu cenário cultural local e identificar os seus agentes, suas iniciativas, as empresas, aquelas pessoas que trabalham no fazer cultural, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, e o recurso conseguiu chegar em muitos deles, não em todos. A Aldir Blanc, no ano passado, a cidade de Mariporã executou o orçamento que a cidade recebeu, que foi de R$694 mil, nessa divisão aí entre todos os municípios do país, do Fundo Nacional de Cultura. E o conteúdo, os prêmios geraram muitos projetos. Nós tivemos 39 projetos premiados para produção cultural e artística, e o edital pedia que fossem criados vídeos, né? Então nós temos aí 39 vídeos com conteúdo relevante sobre a cidade, sobre a produção artística local. E nós tivemos também premiações de trajetórias culturais. Agentes culturais que têm uma trajetória dentro desse segmento, que conseguiram comprovar o impacto, né, do travamento das atividades culturais na sua subsistência, tiveram também reconhecimento, tiveram premiação. Então esses foram 2 módulos que a gente chama do inciso 3, né, de premiação para projetos e por trajetória. E nós tivemos também o inciso 2 com mais 5 premiações de iniciativas, empresas e atividades permanentes de cultura que foram identificadas no município. Essas atividades vão, em 120 dias, executar uma contrapartida municipal pelo recurso recebido e fazer a apresentação da comprovação da execução do orçamento, que é para custeio de manutenção do dia a dia, né, daquelas iniciativas, tanto empresas quanto pontos de cultura,
E a cidade vai ganhar com isso porque serão as 5 iniciativas descentralizadas que vão estar executando atividades e oferecendo acesso cultural à população de Mariporã. A gente espera para que essa metodologia de repasse fundo a fundo, que foi viabilizada com a criação da Lei Aldir Blanc, que ela seja observada com carinho e que nós tenhamos políticas públicas anuais, né, que façam essa distribuição dos recursos, para que os municípios consigam manter esse módulo de estímulo e fomento à cadeia artística em cada localidade do país. Então foi muito importante porque ele colocou de certa forma, resumindo bastante, a cultura na agenda política administrativa, efetivamente, porque muitos municípios fazem apenas eventos e acham que está ali uma política de cultura e não é. Então, precisou que os municípios começassem a enxergar o setor cultural de uma forma mais correta, digamos assim, e transformadora, e colocou na agenda administrativa dos municípios, colocou na agenda política, e eu acho que o setor cultural vai saber trabalhar para que não haja retrocessos, que a gente consiga ainda ter esse olhar valoroso do setor político quanto às ações e iniciativas culturais do país todo. Tem outro fator que é interessante, né, Ricardo? Que na maioria dos casos, vamos pegar até na região metropolitana para dar exemplos próximos, né? Na maioria dos casos, os grandes resultados, os bons resultados, né, na área da cultura, elas acontecem com o quê? São entidades que se aproximam com projetos sérios, claro, que se aproximam do poder público. Né? A maioria deles. Vamos dar um exemplo aqui, né? Em São Paulo, você tem aquele, acho que é o Circuito Cultural Paulista, que é das organizações sociais, o circuito quem coordena é a Associação Amigos da Arte, APA. Isso, aí você tem lá aquele outro que ele identifica as culturas regionais. Revelando São Paulo, coordenado pela Poieses. Poieses. Abaçaí. Que é lindo, né? Então, isso que eu estou dizendo, você tem entidades, né, que montam esses projetos, bons projetos e tal, se aproximam do poder público, né, que com visão vai apoiar e fazer e executar junto com as entidades, né? Aqui, fala um pouquinho, aqui no município, como está a relação da gestão, né, da gestão de vocês com as entidades ou outros coletivos, enfim? É uma oportunidade boa esse gancho que você puxou esse assunto, inclusive, porque nós estamos mandando para a Câmara, na próxima semana e meia, a proposta de lei executiva do Programa Cultura Viva Mariporã. O Programa Cultura Viva, ele propõe que a gente descentralize a execução das atividades culturais, que eu acho que tem muito a ver com a nossa cidade, né? As características. É a terceira maior cidade em área da região metropolitana, com em torno de 100 mil habitantes, mas que esses habitantes não estão concentrados dentro do mapa do município de forma homogênea, que você consiga, assim, de forma simplificada, realizar uma atividade aqui, outra acolá, e conseguir atingir a população. Então a gente percebe que Mariporã tem muitas especificidades de descentralização, né, das massas sociais, assim, e a política Cultura Viva vem de encontro com essa necessidade de a gente conseguir braços de atuação distantes do centro da cidade. Então, realmente, a gente precisa encontrar as organizações de cultura, né, sociais de cultura, que a gente chama também de terceiro setor, um reforço, né, braços para amplificar a política pública para que ela consiga alcançar diversos lugares de nosso município. A exemplo da política pública, você citou dos convênios estaduais com as organizações sociais. O governo já consegue transferir para as organizações sociais, é até um modelo que a classe cultural tem solicitado uma revisão, para que haja uma participação social mais ampla na construção das metas, né? Mas o governo do estado de São Paulo tem 80% dos recursos do orçamento de cultura executado pelas organizações sociais. A Secretaria de Cultura efetivamente executa 20% do orçamento de cultura estadual, diretamente, com os programas que a gente conhece aí, o PROAC Editais e outras iniciativas. Mas a Abaçaí, a APA, a Poieses e outras organizações sociais, elas executam
contando também com Mas é que tem os equipamentos os também. Você corpos pegar artísticos estáveis. tem os equipamentos também que a gestão tá com essas organizações, né? Você pegar ali o Catavento, a gestão é uma organização também. Organização social, o próprio museu em Brodowski do Portinari é uma organização social que coordena, apesar de ser um equipamento público, né, do estadual. Mas é funcional, viu? É funcional, a gente percebe que é um modelo que precisa, obviamente, estar sendo sempre observado. Claro, é uma concessão, você tem que observar isso. Quando aí. você oportuniza a participação social na construção das ideias, sempre gera resultados mais plurais, mais democráticos, justos. E aí eu acho que o governo pode também se preocupar em uma reformulação desses programas com a participação da sociedade, oportunizando. É como a gente pretende fazer em Mariporã. Você tinha comentado da Câmara, né? Que vocês tinham enviado para a Câmara. Estamos para enviar o programa de lei Cultura Viva Mariporã. Esse programa que vai conseguir reconhecer as entidades, o terceiro setor de cultura e também os agentes culturais individuais, sem formalização jurídica, mas que executam atividades de forma descentralizada para que a gente consiga fomentar essas iniciativas e esses profissionais consigam ampliar a atuação deles e atingir maior parte da sociedade no município. E eu acho que a gente acredita muito que Cultura Viva vai significar uma mudança sensível na maneira de se fazer política pública de cultura em Mariporã. Certo. Bom, falando de gestão, né? Hoje é padrão aí, dentre as prefeituras, de você entrou, espera tudo até fazer um balanço dos 100 dias. Mas aí tem aquela coisa, esperar os 100 dias e tal, não, vamos ver o que está acontecendo de fato, né? Aí nos 100 dias a gente avalia lá os resultados. Fala um pouquinho, tudo bem que você já comentou agora, né, sobre esse processo do Cultura Viva, né, que vocês estão para enviar lá para o Legislativo, né? Fala um pouquinho mais para a gente do que está acontecendo na cultura hoje em Mariporã. Bom, nós, como já disse, a gente está trabalhando um pouco no alicerce, né? Então nós estamos enviando para a Câmara a lei do Programa Cultura Viva Mariporã. Nós estamos preparando também para enviar para a Câmara um edital de chamamento para contratação de 3.000 horas de oficinas culturais que devem acontecer na biblioteca, na Secretaria Central de Cultura, na Secretaria de Cultura em Terra Preta e no memorial também, que a gente está trabalhando a individualização memorial e biblioteca em 2 prédios para que a gente possa potencializar a capacidade de ação de cada um desses equipamentos. E a gente pretende descentralizar as atividades. Dá para a gente contratar oficinas culturais para levar para as bibliotecas, para estimular a leitura e mediação de leitura, contação de histórias. A gente pode conseguir um resultado muito positivo de geração de interesse com atividades na biblioteca. A gente pode criar atividades também de visitação e ampliação do memorial de Mariporã. Nós teremos essas 3.000 horas descentralizadas de atividades. Nós estamos criando uma proposta também de revitalização de alguns monumentos do município, aqueles monumentos que a gente viu que foram instalados na cidade, e artistas visuais. Recebemos propostas de artistas visuais locais. Dá um exemplo de monumento só para a gente Monumento, por exemplo, Eu Amo Mariporã, na rotatória. É um monumento do município que a gente recebeu propostas de artistas visuais de revitalização. Uma pintura artística para dar um pouquinho, colocar um pouquinho da participação da cidade ali, porque a gente muitas das falas dizem que aquilo surgiu da noite para o dia de uma forma unilateral e a cidade não foi envolvida nesse planejamento, né? Então a gente vai lá colocar um pouquinho da pitada do mariporanense, pelo menos desses monumentos. Com isso também reconhecer e contratar artistas visuais, dar oportunidade para esse desenvolvimento dessas linguagens. Nós temos a plataforma de cultura que está sendo desenvolvida. Pela primeira vez a cidade vai ter uma plataforma cultural onde vai concentrar atividades de calendário. A gente vai encontrar todas as informações detalhadas sobre as oficinas culturais, onde elas estão ocorrendo, quando, como, e também a gente vai ter nessa plataforma um cardápio de produtos culturais de Mariporã. Vai ter uma aba lá onde a gente vai encontrar vídeos, livros, projetos de festivais, tudo que for relevante que a cidade desenvolver. Agora a gente vai ter um registro histórico para que isso não se perca mais.
A gente, desde 2013, acompanha inúmeras discussões com os movimentos de cultura aqui no município. A gente percebe que o registro histórico, né, a salvaguarda das iniciativas da cidade precisava de um espaço, de um cuidado, de um olhar carinhoso, e a gente está tentando fazer essa parte também. E estamos também relançando, em diálogo com o governo do estado, para relançar um convênio que nós tivemos em 2019, chamado PROAC Municípios. Pela primeira vez em 2018, o governo do estado transferiu recursos para que os municípios conseguissem fazer uma seleção local de projetos. Então o recurso estadual veio e a gente teve, na época, né, 2019 até 2020, uma certa dificuldade de criar uma metodologia inclusiva. O modelo de edital que foi lançado, ele tinha um nível de dificuldade talvez 10 vezes maior do que o necessário, o que acabou minimizando o interesse das pessoas também. A participação é menor, né? Exato. Os prêmios previstos, de 40 prêmios, a cidade conseguiu selecionar apenas 6 projetos. Então a gente vê que é possível tirar algumas dificuldades que foram inseridas ali nesse processo, e isso já está em diálogo com a Secretaria de Cultura, Economia e Criativa do Estado de São Paulo, para que a gente consiga potencializar os resultados e distribuir esses recursos para que eles se tornem atividades culturais e favoreçam a cidade e os cidadãos. Então são algumas iniciativas. Estamos também propondo uma criação de um mini-doc e uma exposição sobre alguns fatos históricos de Mariporã, que a gente deve lançar no aniversário da cidade. Então a gente está fazendo algumas coisas, outras surpresinhas aí para março, mas a dificuldade do momento de pandemia coloca muitas barreiras e a gente sabe que tem que preservar a vida, então a gente está fazendo tudo com muita cautela. Tá certo. Cara, obrigado pela tua participação e conte com a gente aí para quando tiver algumas novidades. Reforço aí, parabenizo vocês pela iniciativa, obrigado a toda a equipe que está aqui conosco, pelo apoio, pelo carinho, e a gente está sempre de portas abertas também para bater esse papo e levar informação para as pessoas que é necessária. Tá certo, obrigado.